Daniel acordou com uma sensação estranha, como se algo estivesse o observando. O quarto estava escuro, mas não era apenas a ausência de luz que o incomodava. Era a presença de algo mais, algo invisível, mas palpável. Ele se sentou na cama, ofegante, tentando decifrar o sonho que o acordara. Não se lembrava dos detalhes, apenas de uma sombra que sussurrava palavras desconexas, tão afiadas quanto lâminas. "Você não é suficiente", disse a voz em sua mente fria e familiar. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento, mas as palavras continuaram ecoando, se agarrando à sua consciência como garras invisíveis. Daniel se levantou e caminhou até a cozinha, buscando refúgio em um copo d'água. Mas a sensação persistia, como se aquela sombra tivesse saído do sonho e estivesse agora dentro dele. O dia transcorreu de forma previsível, mas a voz não o abandonava. Durante uma reunião no trabalho, ela cochichou: "Eles sabem que você não merece estar aqui." Ele tentou se concentrar, mas o nervosismo tomou conta. Errou uma apresentação simples e sentiu os olhares de reprovação, ou pelo menos assim imaginou. Na hora do almoço, enquanto conversava com colegas, a voz retornou, zombando de suas piadas sem graça e de suas tentativas falhas de parecer confiante. Daniel se encolheu, fingindo estar distraído com o celular. Quando a noite chegou, ele sentou no sofá e encarou o vazio. "Por que você está assim?" perguntou para si mesmo, como se esperasse uma resposta clara. Mas a única resposta veio da mesma voz, agora mais alta, mais insistente. "Você sabe por quê. Porque você fracassou, porque você sempre fracassa." Era como se uma parte dele quisesse puxá-lo para um abismo, um buraco escuro feito de inseguranças e arrependimentos. Daniel sentiu o peso disso no peito, uma pressão que não conseguia aliviar. Ele fechou os olhos e tentou lembrar de algo bom, algo que o fizesse sentir-se inteiro novamente. Mas tudo o que encontrou foi o eco daquela voz. E assim, na escuridão do quarto, Daniel finalmente admitiu a si mesmo. Havia algo errado, algo que não podia mais ignorar. Daniel sentou-se à beira da cama, o quarto mergulhado em silêncio. Pela primeira vez, ele não tentou evitar a presença do parasita. Sentiu-o ali em algum canto como um peso invisível. Mas em vez de fugir ou lutar contra aquilo, decidiu enfrentá-lo de outra forma. Fechou os olhos e respirou fundo. "Eu sei que você está aqui", disse em voz baixa. O parasita não respondeu, mas Daniel sentiu uma mudança no ar, como se uma tensão invisível houvesse sido tocada. Ele lembrou-se das palavras que costumava ouvir de seus pais, de professores, de colegas de trabalho. Palavras que, ao longo dos anos, se transformaram nas leis imutáveis que o juiz interno usava para condená-lo. "Você nunca será suficiente. Fracasso é algo imperdoável. Não se pode errar." Essas frases ecoavam como chicotes, mas dessa vez, Daniel não fugiu delas. Ele as encarou e perguntou a si mesmo: "Isso é verdade? É isso que define quem eu sou?" De repente, a sombra do parasita começou a se mover, como se algo o perturbasse. Era como se sua força estivesse diminuindo. Daniel percebeu que o parasita dependia daquilo, da crença inquestionável nessas palavras. Lentamente, ele se levantou e foi até o espelho. A imagem que viu não era mais a de um homem atormentado. Era a de alguém que carregava cicatrizes, mas que podia ressignificá-las. "Eu aceito que cometi erros", disse ele, olhando nos próprios olhos. "Mas isso não me define. Eu sou mais do que isso." O parasita se contorceu, emitindo um som que não era ouvido, mas sentido. Ele estava enfraquecendo. Daniel sabia o que precisava fazer. Ele pegou um caderno e começou a escrever. Colocou no papel todas as suas inseguranças, os medos que alimentavam o parasita. Um por um, ele os nomeou, tirando-os da escuridão. Cada palavra escrita parecia uma corda cortada, libertando-o. Quando terminou, sentiu uma leveza que nunca havia sentido antes.
O parasita ainda estava lá, mas agora parecia pequeno, inofensivo, como uma sombra distante. Ao sair de casa naquela manhã, o sol parecia mais brilhante. Ele caminhou até o parque e sentou-se em um banco, observando as pessoas passarem. Pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Não para os outros, mas para si mesmo. Ele sabia que o parasita talvez nunca desaparecesse completamente, mas agora ele tinha algo mais forte: a escolha de não alimentá-lo. E com essa escolha, Daniel percebeu que não era mais prisioneiro de si mesmo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar o canal. Isso me ajuda a trazer mais histórias e conteúdos para vocês.